Mas aí vem aquele expert das religiões apóstatas, né? E diz o seguinte: ele foi criado sim, porque aí diz que ele é o primogênito de toda a criação, e primogênito significa que Jesus foi criado no princípio. Não, Jesus nunca foi criado, apesar do que dizem os ensinos das religiões anticristãs, como Testemunhas de Jeová, Espíritas, Mormons e outras. Sendo Jesus uma pessoa divina da Trindade, portanto Deus Filho, ele sendo eterno, sempre existiu e sempre vai existir. Mas a sua dúvida é por nós lermos em João 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. Existiria aí uma contradição ou algum mistério envolvido nisso? É impossível nós encontrarmos uma terminologia apropriada para falarmos de uma coisa que tenha acontecido fora do tempo, como é o caso da eternidade. Às vezes nós usamos a expressão eternidade passada para falar das coisas que existiam antes do tempo, mas aí nós estamos utilizando o tempo, ou o termo antes, que é um termo temporal, e que só existe no tempo, e não existe fora dele, antes, depois, agora, não existe fora do tempo isso. Em eternidade não existem essas noções. Qual o mais longe no passado que a nossa mente pode alcançar sem ter a capacidade de pensar em termos de um tempo sem tempo? No princípio. Esse termo foi o termo escolhido pelo Espírito Santo ao inspirar o apóstolo João para indicar esse momento eterno. Era como se ele traçasse uma linha infinita e colocasse um ponto nela dizendo: bom, vamos considerar este ponto o princípio do tempo. Portanto, antes dele é a eternidade. Depois ele colocasse outro ponto mais adiante e dissesse: este ponto nós vamos chamar de fim do tempo. Aí nós teríamos, sim, o primeiro ponto, olhando para a eternidade, e de costas para o tempo, né, o tempo atual, para a eternidade passada, olhando para lá, e outro ponto olhando para a eternidade futura, também de costas para essa linha de tempo. Como você descreveria alguém que já existisse no ponto de partida do tempo? Um ser eterno, pois no princípio do tempo nada ainda existia, já que a matéria precisou do tempo para ser criada. E isso não fui eu quem disse, mas duas personalidades bem conhecidas, Agostinho de Hipona e Albert Einstein. Agostinho dizia o seguinte: não há dúvida de que o mundo não foi criado no tempo, mas com o tempo. E acerca de Deus, ele dizia: teus anos permanecem ao mesmo tempo. Teus anos são um dia. O teu dia não é como nossa sequência de dias, mas é hoje. Einstein, por sua vez, escreveu o seguinte: supondo que toda a matéria desaparecesse do mundo, então, antes da relatividade, acreditava-se que espaço e tempo continuariam a existir em um mundo vazio. Mas, de acordo com a teoria da relatividade, se matéria e movimento desaparecessem, já não haveria mais espaço ou tempo. Pense numa estrada que você procura, da qual você procura o começo, e chega lá. Mas dali para frente existe um grande vazio. Ali é o princípio daquilo que o homem consegue entender, até onde ele consegue viajar. Então, nesse ponto primordial, nós encontramos o verbo. O verbo, sim. Lembre-se de que na frase, no princípio era o verbo ser, aqui conjugado como era no passado, também pode ser lido como o verbo estar. O que nos levaria a uma tradução alternativa do grego: no princípio estava o verbo. Você chega no princípio da estrada do tempo, que a mente humana consegue alcançar ou conceber, e quem você encontra lá? O verbo, que já estava lá porque é eterno, ele existia antes da construção dessa mesma estrada verbal. No grego, a palavra em pode significar tanto era como estava. E se você continuar lendo a mesma palavra grega, ela é usada na continuação do texto de João, porém como verbo estar. No princípio era, no grego, em, o verbo, e o verbo estava, no grego, igualmente, em, com Deus, e o verbo era, mais uma vez a palavra grega, em, era Deus. Ele estava em, no princípio com Deus, João 1, de 1 a 2. Portanto, seria incorreto dizer que Jesus, o verbo divino, foi criado no princípio. Mas podemos dizer que no princípio do tempo e da matéria, ele já estava lá. Fazendo o quê? Criando todas as coisas materiais, horas. Pois é o que o texto afirma na sequência. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 2,3. Se ele é o criador de todas as coisas, como poderia ter criado a si mesmo? Impossível, né? Vamos pensar naquela pintura famosa que tem duas mãos e uma mão está desenhando a outra. A pintura famosa, se encontra na internet. Uma passagem em Colossenses corrobora isso e explica que se não podemos enxergar o Deus invisível, podemos ver a sua manifestação visível na pessoa de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele,
e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, de 15 a 17. Repare que aqui também diz que todas as coisas foram criadas por ele, o que obviamente excetua a pessoa que criou todas as coisas. Mas aí vem aquele expert das religiões apóstatas, né? E diz o seguinte: ele foi criado sim, porque aí diz que ele é o primogênito de toda a criação, e primogênito significa primeiro gerado. Então, nesse ponto, eu pego lápis e papel para desenhar para esse expert, fazendo as seguintes perguntas. Depois de Jacó, em Gênesis 27, depois de ele ter tomado a primogenitura de seu irmão Esaú, que a vendeu em troca de um prato de lentilhas, terá Jacó se tornado primogênito, entrando novamente no ventre de sua mãe para nascer primeiro que Esaú e assim ser considerado primogênito? Acho que você entendeu que primogenitura tem mais de um significado, não é? Inclusive o de alguém ser o principal. É o caso do atributo de primogênito dado a Davi, mesmo não tendo sido ele o primeiro a nascer na família. Veja a passagem: achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungi. Também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre. A minha aliança lhe será firme e conservarei para sempre a sua semente e o seu trono, como os dias do céu. Salmo 89, 20. Na realidade, ele também tipifica Cristo, né, que é o primogênito, nesse sentido de primeiro existente antes de todas as coisas. Então aceite por fé que Jesus é o mesmo Jeová do Antigo Testamento, que em conjunto com o Pai e o Espírito Santo são participantes do nome plural Elohim, que foi o responsável pela criação. Então pare de brigar com Deus, pare de brigar com aquilo que você não entende, porque a ignorância das coisas de Deus é carnalidade. Você não vai entender as coisas de Deus a menos que você se converta a Cristo e receba o Espírito Santo para habitar dentro de si. Aí as coisas vão ficar muito mais claras para você.